Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar um aquário para reprodução, desova e crescimento de alevinos, pelo menos nesses primeiros estágios da vida dele. E eu sei que tem muitas pessoas, às vezes, que já tentaram reproduzir esses peixes assim nesse método urbano que eu utilizo, e às vezes tem uma perca muito grande de alevinos, tem uma perca muito grande de ovos, e eu comecei agora uma série sobre reprodução desses peixes, e eu pretendo abordar todos esses temas durante essa série. Nesse primeiro episódio eu vou me focar em como montar um aquário para a reprodução desses peixes e como fazer as coisas de uma maneira que a gente reduza o risco de que algum patógeno ou alguma bactéria, um vírus, um fungo possa contaminar esses peixes, porque às vezes você perde uma grande quantidade de alevinos e muitas vezes as pessoas não entendem nem o que está acontecendo. Então o que a gente pode fazer para minimizar as chances disso acontecer? Então se você pretende reproduzir esses peixes um dia, dá uma olhada nesse vídeo que ele está imperdível. Valeu pessoal! Esse daqui é um dos aquários de 110 litros que eu vou utilizar para a reprodução dos peixes. Isso é, quando eu colocar os peixes aqui, eles vão desovar nesse aquário, e esse é o mesmo aquário que eu vou utilizar para crescer esses alevinos, pelo menos nessa primeira etapa. O que eu fiz? Primeiro eu deixei esse aquário vazio por 4 dias. Como eu falei, às vezes existem alguns esporos, existem bactérias, existem protozoários, existem fungos na água, alguns parasitas oportunísticos que os nossos peixes eles estão fortes, eles estão saudáveis e muito dificilmente, a não ser que eles passem por um estresse ou alguma mudança de temperatura súbita, alguma coisa que vai baixar a imunidade desse peixe, ele realmente vai ficar doente por causa desses parasitas. No caso dos alevinos, eles são muito mais suscetíveis a esses fungos ou essas bactérias. Então o que eu faço antes de colocar esses peixes para reproduzir é deixar o aquário vazio por uns 3 ou 4 dias para matar qualquer fungo, qualquer bactéria que tenha nessa água, e por acaso tenha nessa água. O que eu vou fazer é tentar diminuir pelo menos a quantidade desses parasitas no aquário que os peixes vão se reproduzir. Então eu vou encher esse aquário agora, eu vou colocar o sistema de filtragem, vou colocar o aquecedor. O sistema de filtragem, essas mídias cicladas, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você deixou o aquário vazio por 3 dias, mas depois você vai colocar mídia ciclada, e pode ser que junto a essas mídias cicladas ou a esses filtro esponja que você vai colocar no seu aquário, pode ter ali algum parasita, isso e aquilo outro. E a real pode, é lógico que pode. Eu vou limpar tentar limpar um pouco dessas mídias junto da própria água do aquário quando eu fizer a TPA. Os esponja filtro a mesma coisa, eu vou dar uma limpada neles antes de colocar eles aqui. É lógico que essa limpada ela não vai retirar todos esses parasitas, todos esses fungos, todas essas bactérias, mas é importante que a gente pelo menos reduza ao máximo que a gente puder a população desses micro-organismos parasíticos que são oportunísticos e que podem causar algum mal para esses alevinos que estão se desenvolvendo. Os peixes, antes de eu colocar os peixes aqui nesse aquário, eu vou fazer um banho químico neles. Isso é, eu vou deixar esses peixes imersos numa solução de malaquita verde ou formalina. Como eu estou com malaquita verde agora, eu vou utilizar malaquita verde. Eles vão fazer um banho químico aí por uns 20 minutos numa solução com malaquita verde, e apenas depois deles serem desinfetados, eles vão para dentro desse tanque. Tudo isso, pessoal, é simplesmente para diminuir essa probabilidade dos alevinos serem acometidos por algum parasita oportunístico qualquer. Então, pelo menos nessa primeira fase, é importante que eles tenham a água muito limpa e o quão mais livre de parasitas assim oportunísticos, melhor. Pessoal, isso aqui é um Ringon, ele já está com as mídias todas cicladas há muito tempo. O que eu vou fazer antes de colocar esse Ringon para funcionar nesse aquário que eu vou utilizar para reprodução é dar uma limpada em todas as mídias biológicas que estão nele, com a água do próprio aquário. Lembra, a gente não pode nunca utilizar para limpar essas mídias biológicas a água direto da torneira. Essa água direto da torneira, ela contém cloro, contém clorinas, metais pesados muitas vezes,
E isso vai matar todas essas colônias de bactérias que você demorou tanto tempo, que demoraram tanto tempo para se fixar. Isso tudo, pessoal, é para tirar esse excesso de parasitas que pode ter aqui dentro. A gente nunca vai retirar eles completamente, mas pelo menos a gente tenta, entendeu? Retirar o máximo possível, deixar as coisas o mais limpas possível antes da gente colocar nesse aquário. Lembra também que esses filtros vão ser utilizados apenas nesse aquário de reprodução e a princípio para manter os peixes que eu vou colocar aqui. Esses peixes eles não vão ficar aqui por muito tempo, nem esse hang-on, porque depois que esses peixes desovarem, eu vou reduzir o nível da água apenas para a eclosão desses ovos e dos alevinos. Então não tem como eu manter esse hang-on conectado a esse aquário com um nível de água muito baixo. Então logo depois que os peixes desovarem, as matrizes vão sair de dentro desse aquário, vão voltar para os seus aquários originais. Esse sistema de filtragem vai voltar para um dos meus aquários pequenos. E aqui nesse aquário vão ficar apenas os filtros esponja, que logo eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui só esponja e as mídias biológicas. Já coloquei no aquário. O próximo item que eu gosto de colocar dentro desses aquários são os filtros esponja, porque depois que os peixes eles desovarem, eu vou ter que reduzir o volume de água desse aquário e retirar as matrizes. Então quando eu reduzir o volume de água desse aquário, eu vou ter que retirar esse hang-on aqui, porque ele não vai funcionar direito com o volume de água baixo. Então o que vai ter de filtragem para esses ovos e esses alevinos a princípio vão ser apenas esses filtros esponja aqui. Esse filtro esponja ele funciona como essas pedrinhas de ar. Eles vêm, tá vendo o tubinho de ar que sai dos compressorzinhos de ar, você liga nesse filtro esponja e ele começa a soltar as bolhas assim como a pedrinha de ar. A diferença que ele tem da pedrinha de ar é que toda essa superfície que vocês estão vendo aqui, além delas reterem muitas dessas partículas sólidas, como fezes de peixes, essas coisas assim, ela possui uma área imensa para crescimento dessas colônias de bactérias super importantes para fazer o ciclo do nitrogênio, para converter essas toxinas que os peixes produzem, que matéria em decomposição produz. Então a gente sempre precisa de trabalhar em conjunto com essas bactérias que nascem nesses filtros para manter a água do nosso aquário limpa, para manter a água do nosso aquário saudável para os nossos peixes. Pessoal, se vocês têm dificuldade de encontrar um filtro esponja montadinho como esse daqui na loja de aquário na sua cidade, você pode montar você mesmo o seu filtro esponja utilizando uma pedrinha de ar e utilizando algumas esponjas, como essas daqui. Essa da esponja daqui, por exemplo, eu comprei numa loja de aquário, ela é própria para aquarismo. Não precisa necessariamente ser uma esponja própria para aquarismo, mas é importante que a esponja ela não deforme com facilidade. Quando ela deforme, ela volte ao formato natural dela, tá vendo? Ela não é uma esponja que vai ficar comprimida, não vai impedir a circulação de ar. E isso é importante para que as colônias de bactérias elas se desenvolvam, porque essas colônias de bactérias são de bactérias aeróbicas. Então o que você precisa fazer? Basicamente, retira aqui o caninho, tá vendo? A pedrinha. O que você vai fazer? Colocar essa pedra dentro da esponja. Isso já vai fazer um modo muito simples de criar bactéria. Isso já vai fazer que o ar circule dentro dessa esponja e que isso faça crescer colônias de bactérias aqui dentro. Antes de eu colocar esses filtros esponja que já estão ciclados aí há pelo menos 6 meses, se eu não me engano, esses daqui, dentro desse aquário, a mesma coisa. Vou pegar, limpar ele na água do próprio aquário que ele estava, para tirar esse excesso de resíduos. Aí terminou de limpar ele, basta conectar no tubinho de ar. E colocar dentro do aquário. Pronto, já está funcionando perfeitamente. O próximo item que eu vou precisar nesse aquário aqui, aonde os peixes vão desovar, é um termostato. Eu vou regular esse termostato na temperatura que eu quero. A temperatura que eu vou utilizar é por volta dos 24 graus para esses peixes se reproduzirem. Entre 23 e 24 graus, porque lembra, os meus peixes eles passaram o inverno inteiro na temperatura de 8 graus, de 6 graus, e na realidade eu estou até começando a reproduzir esses peixes um pouco antes
da entrada da primavera. Até porque o quanto antes eu começo a reproduzir esses peixes é melhor, porque esses peixes eles vão ter mais tempo para crescer aí durante o ano. O problema nisso, na realidade, são os custos envolvidos, porque ainda está frio, ainda é inverno aqui na Inglaterra. Então eu gasto mais dinheiro com aquecedor, essas coisas, se eu tentar reproduzir esses peixes antes de realmente o país começar a aquecer e tal. E outro item indispensável é um termômetro. Não precisa ser um digital como esse daqui, pode ser um termômetro analógico. Eu prefiro esse termômetro digital porque é muito mais fácil para eu ficar sempre monitorando a temperatura desse aquário. O nosso aquário para reprodução já está prontinho, já tem todos os equipamentos que a gente precisa. Eu tenho aqui o hang-on, que é o filtro principal que vai manter esse aquário enquanto tiver as matrizes de Kinho aqui dentro. Logo após a desova, eu vou remover esse hang-on, assim como eu vou retirar as matrizes. E dentro desse aquário vão ficar apenas os ovos e os filtros esponja. Eu vou reduzir a quantidade de água que tem dentro desse aquário logo após a desova e vou deixar apenas esses filtros esponja. O que mais que eu tenho aqui? Um termômetro para monitorar a temperatura desse aquário e um termostato para regular a temperatura. Como eu falei, eu acabei de encher esse aquário, a temperatura da água está em 19 graus. Eu vou esperar a temperatura dessa água se estabilizar por volta dos 22 graus, 24 graus, e apenas quando a temperatura desse aquário se estabilizar, na temperatura que já estão os reprodutores, eu vou colocar eles aqui dentro. Lembra, nesse momento eu estou mantendo os machos e as fêmeas separados já há mais de uma semana. Então assim, eu comecei a aumentar gradativamente a temperatura dos aquários do macho e do aquário das fêmeas, com eles separados. E na hora que eu colocar esses peixes juntos num aquário preparado já para desova, isso vai estimular realmente esses peixes a desovarem. O que mais agora que eu preciso nesse aquário? São os últimos detalhes que eu vou colocar? Bem, os quinguios, assim, eles são originários dessas carpas que na natureza, quando chega mais ou menos na época de desova, eles vão para essas regiões mais rasas, de lagos, de rios, e desovam próximo à vegetação. Na vegetação, normalmente esses ovos, depois que eles colam em algum lugar, é muito difícil de retirar. Logo após a desova da fêmea, esses ovos eles vão se fixar à superfície que eles encontrarem. E ali vão ficar até a eclosão. Então a fêmea ela sempre vai procurar plantas ou alguma superfície que ela ache conveniente para fazer a desova. E quando você, às vezes mesmo, quando você mantém os machos separados das fêmeas, é interessante que você não coloque, por exemplo, no aquário que está as fêmeas, plantas ou nada que vai estimular a fêmea também a desovar, mesmo sem ter o macho. Entendeu? Às vezes a fêmea está carregada de ovos, ela simplesmente começa a desovar. Isso já aconteceu comigo várias vezes nessa época que eu separo os machos das fêmeas. Então, tenta deixar o aquário o mais clean possível, basicamente um aquário bare bottom. Você está vendo que não tem substrato, não tem nada. Esse aquário ele é um aquário próprio para reprodução. Não é aquário de display que você vai ter na sua sala, não é nada. A gente está falando aqui de reproduzir esses peixes de um modo eficiente. E cascalho, decoração, isso não vai te ajudar em nada, ao contrário, vai deixar a sua vida muito mais difícil. A lida com esse aquário vai ficar muito mais difícil e a taxa de sobrevivência de alevinos vai ser muito menor se você não adotar um esquema clean como esse daqui. É importante que você tenha pelo menos uma filtragem mínima para manter esses ovos e para manter esses alevinos. Às vezes, os ovos estão numa água que está com amônia alta, alguma coisa assim, aqueles ovos eles vão proteger os alevinos que estão dentro dos ovos. Logo após a eclosão desses ovos, os alevinos eles nascem e já começam a morrer por causa do aumento da amônia. Então é importante que a gente sempre tenha um sistema de filtragem e que a gente faça os testes regulares de amônia, nitrato e nitrito nesses aquários aqui. Na minha experiência, eu acho melhor sempre deixar o esquema o mais clean possível. Então, ao invés de plantas, o que eu utilizo é isso daqui, ó, linha para tricô. Muito fácil de encontrar em qualquer lugar. Eu prefiro utilizar a linha de tricô assim na coloração verde ou azul, até porque fica mais fácil da gente ver os ovos. Então, com essa linha de tricô, eu preparo os mops para a desova dos peixes. Como é que eu preparo esses mops? Eu pego um livro assim, ou um caderno, pego a linha de tricô, enrolo no caderno. Isso daqui é só uma demonstração, mas vai dar para vocês terem uma ideia de como que faz direitinho esses mops aqui que eu estou falando para vocês.
enrola no caderno. Depois que você já chegou a um tamanho que você acha suficiente, recorta. Tá vendo? Aí eu pego um outro pedacinho. Dou um nó no mop. E depois eu pego uma ventosa, como essas daqui. Normalmente quando você é aquarista, que você está mexendo nesse hobby há muito tempo, você acaba tendo um monte dessas tranqueiras espalhadas pela casa. Ventosas, essas coisas assim que vai sobrando aí de heater, que vai estragando, essas coisas. Então não é tão difícil de encontrar. Amarra. Pronto, tá feito o mop para desova. Tá vendo? Ventosa e uma superfície que vai estimular essa fêmea para desovar. O que eu faço depois que eu monto isso daqui e antes de colocar essa parte de plástico, eu pego água fervendo e coloco apenas a linha dentro dessa água fervendo aí por uma meia hora. Às vezes essa linha aqui ela tem uma tintura, alguma coisa, e quando você ferventa a água e deixa isso dentro na água de molho, vai soltar toda essa tintura. Aí você lava isso com água fresca e depois que isso daqui está lavado, bonitinho, você coloca a ventosa e coloca ele dentro do aquário. Tem gente que prefere deixar esses mops flutuando no topo do aquário. Eu prefiro deixar, se você for fazer isso, coloca um isopor aqui em cima e esse mop ele vai ficar flutuando aqui no aquário. Eu prefiro particularmente, principalmente quando eu vou utilizar esse próprio aquário aqui para crescer os filhotes e para a eclosão dos ovos, eu prefiro colocar com a ventosa fixada no fundo do aquário. Mas aí vai do gosto de cada um. Eu nunca fiz uma pesquisa séria de se é melhor deixar o mop flutuando em cima ou o mop embaixo. Mas é isso daqui que os peixes precisam. Isso daqui vai estimular a fêmea a reproduzir, não vai poluir a água. Após a desova, espera aí pelo menos uma semana para você retirar esses mops de dentro do aquário. Pelo menos é o que eu faço normalmente. Então tá aqui o aquário montadinho. Já só esperar a temperatura estabilizar na faixa que eu quero, e aí eu posso colocar os machos e as fêmeas aqui dentro. Então tá aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Eu espero que muitos de vocês tenham compreendido que não é fundamental que você obedeça todas essas dicas para que o peixe se reproduza. Na realidade, muita gente vai reproduzir esses peixes, às vezes num aquário display, com cascalho, com outros peixes dentro e coisas do gênero. Não é assim uma coisa tão difícil reproduzir o Kingio, mas é uma coisa um pouco mais complexa, como quando você pensa em reproduzir esses peixes para ter um aproveitamento muito maior de ovos, de alevinos e coisas do gênero. Então, para aquelas pessoas que ainda têm alguma dúvida, lembra que isso é só o primeiro episódio de uma série de outros episódios sobre reprodução que eu vou passar a fazer. Eu também não acredito que vai ser essa série sobre reprodução, ela vai ser um episódio após outro episódio apenas falando sobre reprodução. Até porque eu estou num lugar que eu dependo muito do clima e eu pensei até que eu ia conseguir adiantar a reprodução dos meus peixes esse ano, mas por acaso veio uma frente fria aqui na Inglaterra essa semana, que veio da Sibéria, do Ártico, um negócio assim, e a temperatura vai chegar a -10. Então eu estava pensando em reproduzir esses peixes, né, agora, um pouco antes da primavera, mas os meus planos eles já se alteraram completamente justamente por causa desses fatores. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau!